E aí família, tranquilo? Esse vídeo é uma parte 2 de um que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card acima o primeiro episódio. E pra tu que assistiu e não lembra, eu vou refrescar um pouco a sua memória. El pede para Zola criar uma poção que faça a cauda da Gina ficar invisível e apenas ele possa ver. Então, ele vai atrás do último ingrediente no pântano sombrio e derrota o monstro que estava lá. Porém, quando ele ia matar a alma do monstro, uma menina aparece e pergunta se ele poderia deixar aquela garota com ela. E aí, lembrou? Então chega de mimimi e só bora pro recap. A história continua com El perguntando quem era ela e se os sequestradores atualmente exigiam as pessoas que queriam o ar livre. E a garota diz que não era uma sequestradora e que ela realmente precisava daquela garota. E ela se apresenta como Faye, presidente do corpo de bombeiros. E ouvindo aquilo, El fica em choque. E ele fala que tinha ouvido sobre eles antes. Sobre algo de dar uma chance para que os Ghouls se reabilite. E ainda usava meios sociais para pegar e levar os Ghouls para longe. Esses crimes chegaram ao ponto de que os Caçadores da Luz os adicionassem na lista negra de procurados. E ele continua dizendo que o motivo de eles serem adicionados na lista negra nem foi por causa do sequestro, mas sim por causa da salvação que eles pregavam. E se aquilo fosse espalhado, os Ghouls iriam tratá-lo como deuses, e assim eles teriam muito poder. E Faye fala que não apenas os salvavam, mas organizavam o trabalho e alojamento para eles. E além do mais, eles ensinavam os Ghouls a controlar seus desejos para que não se tornem monstros novamente. Então, nem todos os Ghouls iriam retornar como monstros, e alguns até viviam normalmente após a reabilitação. E por isso ela pergunta se ele poderia entregar a garota. E ele recusa a proposta e continua dizendo que os Caçadores da Luz sempre fechavam os olhos em casos de pequena escala. Mas, no entanto, isso não significava que eles poderiam fazer sequestro na cara deles e sair impune. E ele também fala que sabia que os capangas delas estavam se escondendo, mas, com aquele tanto de pessoas, eles não seriam capazes de pará-lo. E Faye diz que, se ela realmente quisesse pegar a garota, ela teria pego antes de ele chegar, pois eles sabiam que não era capaz de derrotá-lo, e por isso eles só queriam conversar. E ela pergunta se ele sabia qual era a chance de um Ghoul desejar novamente e se transformar em um monstro. E ela continua dizendo que provavelmente ele não sabia, já que os Caçadores da Luz sempre matavam os Ghouls antes mesmo de dar uma chance a eles. Mas, já o corpo de bombeiros, que haviam resgatado vários deles, sabiam muito bem. E a resposta é 50%, uma mera meia chance. E se ele se juntasse ao corpo de bombeiros, essa chance ficaria para 25%. Pois assim, eles iriam salvar as almas e não matá-las. E ela pergunta se aquilo não era o melhor caminho. El então pergunta se ela não estava se enganando, pois não importava quais são as chances. Quando uma pessoa se torna monstro, ela vira uma pecadora. E por isso um Ghoul também é um pecador. E o único destino de um pecador é ter o fogo da alma apagada para sempre. Porque o primeiro princípio de um caçador da luz é nunca mostrar misericórdia por nenhum Ghoul. E nesse momento, Faye começa a rir e diz que já esperava por uma resposta padronizada dos Caçadores da Luz. E El se vira, dizendo que não tinha tempo para ficar lidando com ela. E ela pergunta se ele não estava ansioso para voltar para casa. Afinal, a senhorita Gina ainda esperava ele voltar. No mesmo instante, El aparece atrás de Faye, perguntando de onde ela tinha saído e como ela sabia sobre Gina. E ela fala que como ele era um caçador da luz, ele com certeza sabia das consequências da demonificação. E por causa dessas consequências, os Ghouls irão reter alguma característica do estágio do monstro. Alguns terão uma adição mais forte, outros, como a Gina, vão crescer órgãos inumanos. E o efeito colateral dela foi os olhos, que são capazes de ver o passado. E com esse poder, ela pode ver as últimas 72 horas de uma pessoa. E ela continua dizendo que ele havia falado sobre os princípios de um caçador da luz, mas ainda assim salvou a Gina. E ela se perguntava o que aconteceria se a sede dos Caçadores da Luz ficasse sabendo sobre a Gina. E além disso, ela já tinha avisado a todos seus companheiros sobre isso, então matá-la não teria benefício algum. Ela então fala para ela pegar a garota e ir embora, já que desde o princípio ele só queria a erva fantasma. E no mesmo momento, Faye diz que tinha uma pergunta para fazer a ele, se ele poderia considerar se juntar ao corpo de bombeiros. E ele pergunta se era algum tipo de ameaça, e Faye diz que não era ousado esse ponto. Ela considerou chamá-lo pois ele não matou a Gina, e ele responde que não tinha mais nada a dizer a ela. Porém, Faye continua insistindo que, se ele quisesse proteger a Gina,
era melhor ele entrar no corpo de bombeiros. E El recusa, dizendo que conseguiria protegê-la muito bem sozinho. E Faye diz que ele era realmente teimoso, então, para convencê-la, ela teria de mostrar seu trunfo, e já que seus camaradas tinham ido embora, ela poderia mostrá-lo. E por isso, era bom ele não piscar, porque as caudas que ele tanto ama, ela também as tinha. E Faye já sabia que as caudas era sua fraqueza, e por isso ele ia ficar de joelhos perante ela e implorar para entrar no corpo de bombeiros. No entanto, não foi isso que aconteceu. E ela continua dizendo que a cauda que ele tanto ama estava na frente dele, por isso ele deveria estar de joelhos. E El grita dizendo que não gosta de qualquer cauda, mas sim só das enormes. E ela responde que não tinha diferença alguma, e El diz que era totalmente diferente, porque as caudas são como seios, tem os grandes e os pequenos, como as de coelhos, que são pequenas e fofas, grandes caudas peludas, como as das raposas, e também as caudas que são finas e longas, como as das sucubas. E por causa disso, cada cauda representa uma convicção diferente. E por isso ele não gosta de qualquer cauda, só das enormes. E se caudas grandes são equivalentes a seios grandes, a cauda pequena dela seria um peito plano. E por consequência disso, ela nunca iria conseguir seduzi-lo com aquele cotoco de amarra jegue. E assim, ela baixa a saia e diz que não se importava mais. E também, ela iria levar a garota com eles. E fala que não iria contar nada sobre a Gina, e que se ele precisasse de ajuda no futuro e estivesse relacionado a Gina, eles iriam ajudar sem problemas. E ela diz que não tinha necessidade, pois mesmo que o céu caísse, ele estaria lá para apoiá-la. E Faye começa a gritar que não ia desistir de recrutá-lo, e ela iria ficar chamando-o até ele aceitar. E ela pensa consigo mesmo que estava convidando ele do fundo do seu coração, e por isso ela esperava sinceramente que ele poderia aceitar de ficar junto dela algum dia, assim como ele fez com a Gina. Mudando de cena, Gina fica surpresa com os efeitos da poção e que ela realmente tinha funcionado, e El grita ao fundo dizendo que o trabalho realmente estava perfeito. Zola fala que estava grato, mas que a invisibilidade duraria apenas uma semana, e que se ele quisesse mais, era só comprar 10, e que ele ganharia uma de graça, e estava com desconto de 10%. E eu pergunto se ela tinha diminuído o tempo de duração de propósito para ganhar mais lucro. E ela responde que jamais faria isso para um cliente que nem ele. E eu comento que agora que a questão da cauda estava resolvida, o que faltava era só a roupa. E já que as roupas dela eram especial à sua maneira, seria ruim se alguém visse ela vestida daquele jeito. Por isso, eles tinham de ir comprar roupas rapidamente. E Gina pergunta se eles não poderiam esperar um pouco mais, pois ela não conseguiria controlar a cauda ainda. Porque ela pode estar invisível, mas ainda assim pode bater nas coisas e quebrá-las. Como por exemplo a vez que ela tinha ido na cozinha pegar um copo e bateu na prateleira, quebrando todos os pratos. E eu disse que ela só precisava enrolar a cauda na barriga novamente, para a lenda dos cétuplos voltar de novo. E Gina disse que era muito vergonhoso e não ia fazer aquilo. E ele disse que era uma brincadeira e que já tinha um plano em mente. E Gina disse que estava sentindo que isso não ia dar bom. Uns minutos depois, já no centro da cidade, as pessoas estavam olhando para um casal e estavam se perguntando se eles realmente estavam fazendo isso no meio da rua e que eles realmente não tinham vergonha. E Gina começa a pensar que ela não devia ter ouvido El e que eles não podiam fazer aquilo ao ar livre. E a solução que eles encontraram para esconder a cauda era manter ela nas costas, através de apoio constante. E como ela era invisível, para as pessoas na rua ia somente parecer que eles eram um casal carinhoso. E isso seria uma solução impecável, mas é claro, se El agisse adequadamente. E Gina começa a se perguntar como a cauda era um órgão tão sensível, e cada vez que ele apertava a cauda era como se um choque passasse por todo o seu corpo. E ela também questiona de como ele era tão habilidoso com as mãos, pois ele apenas estava pegando constantemente nos pontos mais sensíveis. E Gina fala para ele parar, pois ela estava ficando sem forças, e pergunta se ele estava ouvindo e diz para ele não ficar contente com aquilo. E de repente, ele começa a apertar mais intensamente e esfregar mais rápido. E Gina diz para ele parar com aquilo, pois ela estava enlouquecendo. E no mesmo momento, ela dá um tapão nele, dizendo que ela tinha avisado para ele parar. Um momento depois, na loja de roupas, a atendente cumprimenta El e diz que não sabia que ele tinha uma nova tatuagem no rosto. E ela pergunta de que tipo de roupa ele estava procurando. E também diz que ele chegou no momento certo, pois ela tinha acabado de receber um lote novo de roupas. Por exemplo, ela tinha um vestido que tinha uma magia à prova de poeira, e mesmo que ela varresse o chão o dia inteiro, ela não iria sujar. Também tinha uma armadura de grau lendário que era para assassinos, no qual não importa em qual chaminé entre, você poderia se enfrentar facilmente. E havia a armadura de cavaleiro pesada feita de mitril, que além de ser robusta, permite movimentos rápidos.
Eu pergunto a Gina se eles realmente poderiam comprar uma roupa, e a Gina pergunta o porquê, e ele explica que estava falando sobre a cauda dela, que precisava de um buraco nas roupas, e por causa que a cauda é invisível, a pele dela poderia aparecer. E Gina disse que estava tranquila, já que o efeito da poção não era invisibilidade, mas sim enganação visual, e por causa disso, aos olhos das pessoas, as roupas delas estariam intactas. E eu pergunto qual seria o assalto, pois ele iria pagar tudo à vista e que era para a Atendente trazer o que há de mais caro, emocionante e requintado. A roupa que iria fazer todos os homens ficarem loucos quando avistassem ela. Um tempo depois, a Atendente diz que a namorada dele já estava pronta para arrasar corações. E quando El se vira, a Atendente diz que aquela era a roupa mais cara e requintada que a loja deles tinham. E com certeza os homens iam ficar loucos por ela. E eu pergunto se aquilo era algum tipo de jogo, e se eles tinham roupas normais para pessoas normais. E mais um tempo depois, a Atendente diz que dessa vez aquela roupa não ia dar problema, e El se vira, e Gina disse se estava bom e se combinava com ela, e El fala se ela poderia dar uma volta, pois não conseguiria dar uma norte certeira sem ver a cauda. E a Atendente diz que a roupa tinha ficado bem nela, e Gina agradece. E a Atendente continua dizendo que tinha uma capa que combinava muito bem com aquelas roupas. E 1 minuto depois, Gina coloca a capa e ela diz que realmente combinava. E eu disse que era legal e que ia comprar. E avisa a balconista para ela deixar aquela roupa de antes separada, pois ele ia levar ela também. E no momento em que eles estavam indo embora da loja, um lobisomem aparece na porta dizendo que havia recebido um relatório de alguém jogando lixo nas ruas, mas que não esperava que fosse o El. E El pula em direção ao lobisomem dizendo que seu furry número 1 tinha chegado. E ele começa a esfregar a cabeça no rabo dele e diz que o perfume da cauda dele não havia mudado nada. E o lobisomem grita perguntando se ele era um cachorro. E vendo aquilo, Gina começa a ficar extremamente em choque, sem entender nada do que estava acontecendo. Depois de toda essa diversão, El finalmente disse que estava satisfeito, e continua dizendo que ele tinha esquecido de apresentar ele. E seu nome era Rafael, um lobisomem conhecido dele. E Gina se apresenta, e Rafael diz que ela não precisava ser formal, pois ele tinha ouvido sobre ela pelo guarda do portão. Mas, pelo que ele tinha ouvido, ela estava grávida de sétuplos. E pelo que ele estava vendo agora, parecia que a informação não batia. E El diz que as crianças haviam fugido de casa. E Rafael pergunta como raios uma criança que nem nasceu já teria fugido de casa. E eu responde que eles estavam numa fase rebelde. E Rafael pergunta como eles estariam na fase rebelde dentro do útero da mãe. E El diz que eles tinham puxado bem essa parte dele. E Rafael fala que tinha um parafuso a menos por esperar uma resposta séria vindo dele. Mas isso não importava, pois ele tinha algo a falar. E diz que El precisava ver o templo dos caçadores, pois a senhorita Sinjay solicitava a presença dele. E ela disse que apenas ia levar Gina de volta para casa já iria ao templo. E ela disse que não precisava, pois ela sabia o caminho de volta. E Rafael disse que ia levar ela para eu não ficar preocupado caso algo acontecesse no caminho da volta. E que ela não precisava ficar nervosa, pois ele era um ótimo guia. Longe dali, no templo dos caçadores, ela estava caminhando quando de repente um senhor aparece de uma fumaça e diz que ele realmente estava de volta. E pergunta como tinha sido as férias deles, e se algo de interessante tinha acontecido. El cumprimenta ele, e seu nome era Luterana, e El continua dizendo que apenas tinha tirado uma licença para visitar um túmulo de um amigo, por isso nada de interessante tinha acontecido. E Luterana diz que era uma pena por seu amigo, e que lembrar dos camaradas falecidos era um ato de respeito. Porém, ser exageradamente emocional não é bom, porque isso poderia resultar a queda dele no futuro. E no mesmo momento, a porta se abre. Uma voz diz que já estava bom de conversa e que não era bom ele deixar a senhorita Sinjay esperando. E assim, El entra. E Sinjay diz que antes de começarem a negociar, ela fala que precisava fazer uma pergunta a ele. E a pergunta era que, se ele sabia qual era o destino daqueles que violam o código dos caçadores da luz. A cena volta para a cidade e Rafael pergunta a Gina se ela estava com fome. E ela diz que não tinha necessidade de ele fazer aquilo. E ele fala para ela não ser modesta, pois aquela rua era cheia de coisas deliciosas. Porque tinha o famoso frango frito cachissê, que o sabor era fabuloso e tinha várias pessoas fazendo fila toda quinta-feira. Também tinha as delícias orientais do ramen e tiraco, que segundo a lenda, se você passar 10 anos comendo ali, você iria se tornar um Hokage de uma certa vila. E por último, e não menos importante, o recém-aberto restaurante Yukihira, que segundo as pessoas que provaram comida dali, era bom você trazer uma trouxa de roupa a mais se você fosse comer. E Rafael começa a pedir vários lanches e guloseimas, e Gina diz que ele não precisava fazer tudo aquilo. E 10 minutos depois, ela diz que ele tinha comprado muito, e que talvez ela nem conseguisse comer tudo. E Rafael fala que ela não precisava ser tão educada.
e continua falando que El pode ser meio pervertido, mas que ele era alguém de confiança. E o fato de ele encontrar alguém tão bonita como ela, o alegrava do fundo do seu coração. E por isso ela não precisava se segurar, porque ele ia pagar tudo como um presente de casamento. E Gina agradece, e ela começa a pensar que quando ele tinha se oferecido para levá-la até em casa, ela pensou que ele planejava comê-la no meio do caminho, porque o sorriso dele era super assustador. Porém, depois de conversar com ele um pouco, ela percebeu que além de ser alguém que o El confia, ele era totalmente o oposto da sua aparência, sendo gentil e atencioso. No entanto, ele ainda era um caçador de luz, e por isso ela deveria fazer um bom trabalho mantendo sua cauda escondida. Numa rua estreita, Rafael fala que eles andaram bastante, e pergunta a Gina o que ela achava da cidade. E ela responde que as pessoas e a atmosfera é bem aconchegante, sem falar na comida saborosa. E Rafael dá uma risada dizendo que a cidade era bem animada, e os civis também são bem gentios e calorosos. E ele diz também que eles pareciam loucos porque toda vez que ele ia comprar alguma coisa, ele sempre dava um sorriso, e de repente eles ofereciam descontos e até brindes. Mas a questão era que ele adorava aquela cidade, e sem mencionar que ele era um caçador da luz que tinha o dever de proteger a cidade dos monstros. E por isso que não havia como ele ignorar uma ameaça oculta na cidade, especialmente um ghoul como ela, que estava se camuflando no meio de um caçador da luz. E voltando para o templo dos caçadores da luz, Sinjay faz a pergunta novamente que se ele sabia qual era o destino daqueles que violam os códigos dos caçadores da luz. E El diz que não tinha como esquecer, porque um caçador sempre tem que ter ele em mente. E Sinjay fala que se ele sabia, se ele poderia repetir esse código para ela. E El diz que existem duas partes no código dos caçadores da luz, e as punições deles por violá-las estão relacionadas. A parte 1 diz que ele somente poderia usar a força em monstros, e é estritamente proibido fazer mal com o poder de um caçador da luz. E as vítimas civis também têm que ser limitadas ao mínimo possível, e que se eles violarem isso, serão punidos de acordo com a gravidade. E a segunda parte diz que nunca poupe o único ghoul. Esse era um padrão básico inquestionável, e aqueles que violarem esta regra enfrentarão uma morte sem perdão. E Sinjay se aproxima de El e fala que ele lembrou claramente e que não esperava menos do caçador de luz, matador de dragões, El Bigatel. Porém, ela tinha mais uma pergunta, que se ele não estava violando o código e guardando um ghoul em segredo. E ele diz que nunca faria isso, e Sinjay começa a rir e diz que ele realmente estava muito sério e denso. E ela se desculpa e fala que apenas queria provocá-lo com aquelas perguntas, porque a maioria das pessoas ficarão mortos de medo depois de ser questionada assim. E que era a primeira vez de alguém agir daquele jeito perante ela. E como ele não demonstrou nenhuma diferença, isso significava que ele não fez nada de errado. Então, ela dá um suspiro e fala que o código era realmente exaustivo. E explica que vários séculos antes, o gênio da lâmpada ficou furioso pelo jogo engenhoso de uma mulher. E para retaliar isso, o gênio transformou todos aqueles que desejassem no futuro em monstros horríveis. E esses monstros correram ferozmente o mundo, levando a humanidade ao seu limite e mostrando o inferno na Terra. Até que a primeira geração de mestres conduziu os caçadores das luzes para enfrentar esses monstros. E assim o mundo viu uma fagulha de esperança. E essa primeira geração definiu o código dos caçadores de luz, que levou a todos para combater esses monstros. E o código era que, apesar de gênero, idade, beleza, moral, posição e relações, eles nunca deveriam poupar um único ghoul, nem mesmo se fossem seus parentes mais próximos. E as pessoas antigamente viram os caçadores da luz como a justiça encarnada, e eles seriam bem-vindos como heróis onde quer que fossem. E no século seguinte, os caçadores batalharam, onda após onda contra os monstros, e inúmeras pessoas pereceram nas guerras, até que chegassem na paz que estão atualmente. E Sinjay diz que sempre imaginava que a incidência de todos era o que iria conceder a paz. Porém, muita paz também afeta as pessoas. E por isso, alguns começaram a pensar que os caçadores da luz eram muito cruéis. E também tinham aqueles que os amaldiçoavam, porque os monstros que eles iriam matar no futuro serão talvez os entes mais queridos deles. E tinham aqueles que abrigavam os ghouls secretamente, formando uma organização em torno disso. E por último, tinham aqueles que os consideravam os caçadores da luz como o verdadeiro vilão da história. El diz que aquilo não era verdade, e Sinjay fala para ele que ele não precisava consolá-la, pois apesar de tudo que ela disse, na verdade aquilo não importava. E já que ela era um mestre dos caçadores da luz, e o mundo estava em paz, ser considerado vilões não era nada tão relevante.
Mas, voltando ao assunto de ela ter chamado ele até ali, Sinjay fala que queria colocar uma missão de cruzada nas mãos dele, e que ele deveria partir para o reino de Geralt, com um amigo da escolha dele. E eu disse que parecia ser bem sério, e pergunta se era algum monstro formidável. E Sinjay diz que o alvo dessa missão não era um monstro, mas sim um cara chamado Lich, um caçador de luz como ele. Voltando para a cidade, Gina pergunta a Rafael de que monstro ele estava falando, e ele responde que ela poderia até enganar o El, porém ele não seria enganado, porque os lobisomens têm um olfato super sensível, e por isso ele podia sentir o aroma desagradável de um monstro no corpo dela. E as consequências da demonificação era de crescer novos órgãos, e o cheiro que ela estava sentindo vinha das costas delas, mais precisamente na parte inferior, e aquele cheiro fazia lembrar de um monstro reptiliano que ele enfrentou uma vez. Por isso, a mutação dela deve ser algo semelhante àquele monstro. E por fim, o mais bizarro foi que do nada El aparece com uma esposa, pois ele nunca se interessou por mulheres, e sim por... E seguindo essa linha de pensamento, Rafael percebe que a Gina tinha uma cauda, e Gina diz que não era, e Rafael diz que tudo se encaixava. Algo cresceu na parte de trás e cheirava um lagarto. No entanto, isso significava que El nunca tinha sido enganado, mas... E de repente uma garota disse que era para ele sair de perto dela. E assim, ela dá uma cabeçada em Rafael, lançando ele para longe. E a garota diz que os pervertidos estão cada vez mais selvagens, e até estavam praticando crimes à luz do dia. E por causa de caras como ele, que a percepção do público sobre os lobismos nunca foi boa. E a garota pergunta a Gina se ela estava bem, e Gina confirma que sim. E a garota continua dizendo que agora que ela estava ali, ela não precisava ficar com medo e poderia ficar tranquila, pois ela era irmã de um caçador de luz, e seu nome era Rafael. E Gina fica meio desconcertada com o que a garota tinha dito, e ela continua dizendo que não precisava se preocupar com a vingança por parte do pervertido, pois seu irmão ia protegê-la. E Gina diz que o que ela tinha acabado de dizer do início era que o pervertido que ela havia mandado para longe, na verdade, era o Rafael. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!